Atos, capítulo 20. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Pai, essa é a tua palavra, Deus. Eu lhe peço, Senhor, que o Senhor fale conosco, pois nós damos total liberdade ao Senhor nesta manhã, para tratar com a nossa vida, para falar conosco, nos abençoar. E não damos liberdade a nenhum outro espírito falar, ou sequer se manifestar nesse lugar, porque esse lugar é santo, consagrado ao Senhor. Muito obrigado pela tua presença aqui, Senhor. Usa-me, Deus, para abençoar e também sair daqui abençoado pelo poder da tua palavra. Nós assim oramos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Mas vamos pedir a Deus nessa manhã que descortine os nossos olhos, para que a gente possa observar os detalhes contidos nessa palavra. Esse texto ele fala acerca de um assunto que aconteceu no primeiro dia da semana, que aconteceu no domingo. E no dia da Santa Ceia, dia em que se celebra a ressurreição, em dia em que nós fazemos isso em memória do Senhor, o inimigo agora ele leva o povo a focar na morte. A morte entra naquele lugar. E diz a palavra do Senhor que era durante a ministração de Paulo. Então eu poderia dizer para os irmãos: durante a ministração de Paulo, não durma. Tem tudo a ver. Então, enquanto Paulo estiver ministrando, fala para o teu irmão: cuidado, você pode dormir o sono da morte aí, não durma. Não, irmão, isso é uma brincadeira. Isso posso dizer que até que é uma heresia isso. Amado, no decorrer de uma celebração, surge o que? A morte. E o verso 9, ele diz para nós assim: um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente, durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e levantou morto, ou seja, morto no primeiro dia da semana. Em que ocasião? No partir do pão, na celebração, no momento da Santa Ceia. E esse fato é um fato que não deve prevalecer. Esse fato não deveria ter acontecido. Paulo está reunido com os irmãos no cenáculo, no terceiro andar do pavimento. Eu não sei se aquele lugar estava superlotado, eu não sei por que aquele jovem estava ali, mas eu sei que ele estava sentado na janela. Paulo está reunido com os irmãos no cenáculo, um lugar de adoração, um lugar de ministração da palavra. A mensagem de Paulo é uma mensagem de ensino, uma mensagem de exortação. Irmãos, ele ministra até meia-noite. Querido, eu fico imaginando, pastor Maurício, às vezes prega 1h40, o irmão já está alucinado para ir embora. Você já imagina o pastor pregando 5 horas, querido, ele vai terminar o amém sozinho. Não, não vai acontecer isso não, não vai, em nome de Jesus. Nós vamos ouvir, amém, irmão? Nós amamos a palavra. Mas ele estava ali ministrando uma exortação. Nós precisamos de exortação, irmãos. Diga para o teu irmão: você precisa ser exortado. Nós precisamos de exortação. Paulo foi tomado pela palavra, ministrando a palavra de Deus. E num discurso prolongado até meia-noite, no meio do sermão, acontece uma calamidade. O que aconteceu? Um jovem cai da janela e morre.
Simplesmente assim. Eutico, amado, significa feliz, afortunado. Então nós podemos dizer que um jovem de sorte foi vencido agora pelo sono. Vencido pelo sono, cai do terceiro andar e morre. Aí o verso 10, ele diz para nós, versículo 10, acompanhe comigo aí. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e abraçando disse, o que ele falou? Não vos perturbeis que a vida nele está. Olha, não me pergunte como isso aconteceu, irmãos. Não sei lhe informar. Paulo chega, olha e olha, não está morto. A vida está nele. Enquanto todos estavam perturbados em razão de um fato que não era bom. Era morte, e morte não é bom. Paulo agora tranquiliza a igreja, dizendo, olha, fique tranquilo, porque ele está vivo. Que bom que Paulo estava ali. Paulo estava lá, cheio do Espírito Santo de Deus, olhando para aquele jovem, agora podendo dar uma palavra, olha, ele não morre, ele está vivo. Verso 11 e 12 diz, subindo de novo, partiu o pão. Ou seja, tudo volta ao normal. O jovem vive, agora tudo volta ao normal. E ele parte o pão e come, ainda ele falou largamente, até o romper da alva, e assim partiu. Então, conduzindo vivo o rapaz, e sentiram-se grandemente confortados. Você já imaginou se isso acontecesse aqui, irmãos? Durante um discurso, alguém cai da cadeira e morre. Mas morrer basta estar vivo, né, irmão? Basta estar vivo. A gente às vezes se assusta com isso. Oh, Deus me livre. Basta estar vivo. Aí morre. O pastor desce aqui, olha, fica tranquilo, irmãos, ele vive. E continua ministrando, servindo. Irmão, sempre já imaginou o que iria acontecer no bairro de São Cristóvão? Já imaginou isso? O que iria acontecer lá fora, o nome da igreja. Lá naquela igreja, alguém caiu morto, o pastor olhou e falou que vive e viveu mesmo. Um grande milagre aconteceu. Aquele que estava morto, agora ele vive. Que bênção, irmãos. Esse verso 9, volta a ele de novo. Olha, o verso 9 é tremendo. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecido profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Eu quero observar esse texto com certo cuidado, irmãos. O texto fala de um jovem que estava participando de um longo culto, quando ele foi vencido pelo cansaço, e agora ele morre. Esse jovem poderia estar em qualquer outro lugar. Poderia estar, quem sabe, numa balada, né? Porém, ele estava onde? No culto. Quantas coisas podem acontecer durante o culto, irmãos? Muita coisa. Pode acontecer durante uma ministração. Durante uma ministração, dependendo daquele que ministra, você poderá morrer. Dependendo daquele que está ministrando, você poderá sair daqui com vida. Quantas palavras nós ouvimos por aí que levam as pessoas à morte espiritual? Você entende isso? Peça a Deus, Senhor, me dá sensibilidade para ouvir somente a tua voz. Porque nós temos essa mania de ouvir, muitas vezes, vozes que não é a voz de Deus. Mas ouvimos vozes. E achamos que porque é uma voz imposta, uma voz que grita, uma voz... é a voz de Deus. Nem tudo que reluz é ouro, irmão. Eu costumo dizer sempre que lata vazia faz muito barulho. Não faz barulho? Lata vazia faz barulho. Mas toda vez a gente quer um barulho. Vamos fazer barulho. Vamos gritar. Eu posso estar te matando. O texto fala de um jovem que estava num culto. Naquela época, irmãos, o domingo era um dia de trabalho, era um dia comum. Então o texto diz que Paulo ele começa uma reunião em um local onde havia muita fumaça, as lamparinas estavam acesas. Então havia fumaça naquele lugar, havia muito calor,
Certamente eu quero imaginar que aquele jovem foi para a janela por esse motivo. Está muito quente, eu vou para a janela. Ou então está super lotado, eu preciso de um lugar, eu preciso me sentar aqui. Os olhos começam a arder, onde há muita fumaça, os olhos lacrimejam, não é assim, pastor Manuel? A gente começa, ainda mais quem está com sono. E aí os olhos começam a arder, pronto, é motivo para fechar os olhos e dormir. E Paulo exorta o povo em um longo discurso. Eu não tenho como medir a impostação de voz do Paulo. Eu não sei se ele estava gritando, eu não sei se ele estava falando baixo, mas eu sei que ele estava ministrando um longo discurso. Será que Eutico, irmãos, ele não sentou na janela em busca de um ar puro? Eu fico pensando o que levou esse jovem a ficar na janela. Eutico foi vencido pelo sono, então se a palavra diz que ele foi vencido é porque ele lutou. Aquele que é vencido é porque ele luta. Ele estava lutando, eu não sei também quanto tempo ele estava lutando, mas eu sei que ele lutou contra o sono. Ele estava ali lutando, o sono está vindo, ele luta até que ele foi vencido pelo sono. A Bíblia fala de alguns homens que buscou o sono, como por exemplo o caso do profeta Jonas. Ele buscou o sono. Olha o que a palavra do Senhor diz no capítulo 1 de Jonas, verso 1 ao 5. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou o navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, embarcou dele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Que mais? Então os marinheiros, cheios de medo, clamaram cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia feito o que, irmãos? Desceu ao porão e se deitou, e dormia profundamente. Eu posso dizer que esse sono é o sono da indiferença. O problema está acontecendo, ou seja, mas eu não estou nem aí. Estou nem aí. Enquanto todos clamavam ao seu próprio Deus, Jonas estava fazendo o que, irmãos? Estava adormecido, estava dormindo antes dos acontecimentos. Vamos trazer isso para a nossa vida. Quantas vezes nós chegamos, querido, muitas vezes na igreja, né, olhamos as pessoas, e as pessoas compartilham conosco seus problemas, a gente diz assim: tá bom, irmão, tá tudo certo, e como que diz, não é comigo, o problema não é meu. Esse é o sono da indiferença. Pessoas que dormem o sono da indiferença, que não estão nem aí para o próximo. E eu tenho certeza que esse não é a situação da nossa igreja, amém, irmãos? Mas nós temos um outro também que dormiu, que foi Sansão. Sansão, ele dorme o sono do pecado, aonde? No colo de Dalila. Ali dorme Sansão, dormindo no colo de Dalila, ao ponto de ser levado à cegueira. Você conhece a história, eu não quero me deter na vida de Sansão, mas o sono do pecado levou esse homem à cegueira. Eutico foi vencido pelo cansaço. Então eu quero pensar nessa situação, irmãos, e fazer a seguinte pergunta, agora perguntando a nós, igreja do Senhor: aonde estava todo mundo? Aonde estavam todos quando Eutico caiu da janela? Aonde estava o povo? Aonde estava a igreja? Ninguém percebeu que aquele homem estava lutando? Será que não havia ninguém ao lado dele que percebesse que aquele jovem estava lutando contra o sono e que ele poderia literalmente ter caído como caiu e morreu? Aonde estavam todos quando Eutico caiu da janela? Queridos, existem tragédias que poderiam ter sido evitadas se tivesse alguém para nos estender as mãos. Existem tragédias na nossa vida que pode ser evitado se houvesse um ombro, se houvesse um braço, alguém que olhasse para nós e dissesse assim: meu irmão,
Você não está sozinho aqui nesse lugar. Você não está sozinho aqui, irmão. Não está sozinho. Que essa manhã o Senhor nos desperte. Que o Senhor nos dê a sensibilidade de olhar nos olhos do próximo e ver que tipo de sono essa pessoa que está do seu lado, ela está lutando contra. Porque há pessoas que lutam contra o sono. Há pessoas que lutam contra o pecado, há pessoas que lutam contra um vício. E a gente às vezes é tão indiferente. Entra e sai e parece que nada aconteceu. O que estava acontecendo naquele lugar? Naquele lugar, irmão, estava acontecendo um culto ao Senhor. A ministração da palavra. E aonde estavam todos quando Eutico caiu da janela? Deus tem usado pessoas para nos fazer despertar do sono, irmãos. Deus tem usado pessoas para dizer assim, olha, eu estou com você nesse problema, conte comigo. É tão bom ser usado por Deus, é tão bom, querido, poder gastar o nosso tempo, a nossa vida, emprestando o ombro para aqueles que choram. Como é bom isso! E nós estamos numa manhã de ceia. Estamos na mesma manhã. O que vai acontecer aqui, estava acontecendo lá. Não é diferente. Não é diferente. Talvez nós estejamos do lado de alguém que está com sono, mas não é um sono físico. Há um sono. Eu na quinta-feira, eu louvo tanto ao Senhor, irmãos. Na hora que nós abrimos o culto, que nós estivemos orando por tristeza na alma. Deus me mexeu, falou assim, há pessoas que têm tristeza, pessoas que estão tristes. Pessoas que você olha e você vê tristeza nos olhos. Pessoas que não têm mais alegria. Sabe, que Deus te dê essa sensibilidade de olhar para esses olhos e dizer, meu irmão, você conta comigo, você não está sozinho. Eu vou orar por você, eu vou interceder por você. E você poder orar, poder levantar alguém, poder tirar esse sono da tristeza do coração dessa pessoa. Querido, tristeza, há muitas pessoas que vão ao suicídio por causa de tristeza, irmãos. Que se matam por causa de tristeza. E a gente às vezes está tão indiferente. Todos os dias acontecem acidentes na estrada, irmão, por causa de alguém que foi vencido pelo cansaço. Mas esse texto aqui, ele não fala de estrada. Ele não está falando de alguém que estava dirigindo a 100, 120 por hora e dormiu e bateu o carro e consequentemente morreu. Não, ele fala da igreja. Esse texto fala da Santa Ceia. Ele fala do que Paulo estava ministrando. Paulo está ministrando um dos melhores momentos da igreja. Santa Ceia. Aliás, a Santa Ceia, na hora, a ceia é um momento bom para uns e duro para outros, né, irmão? É duro para outros. Há pessoas que não vêm no dia de ceia. Sabe por quê? Eu não vou porque eu estou com a minha vida toda torta e não vou poder comer do pão e beber do cálice. Não seria mais fácil se consertar, irmãos, e comer do pão e beber do cálice, sim ou não? É mais fácil. Não, hoje eu vou, hoje é o dia do concerto, hoje eu vou comer do pão e beber do cálice, porque a Bíblia diz que se eu não comer e não beber, eu não tenho parte com Cristo. Então eu vou para o concerto, mas não, eu prefiro ficar fora. Havia ali um rapaz, querido, membro da igreja, vencido pelo sono, e aonde estava todo mundo? Esse texto se repete em muitas igrejas. Esse mesmo texto se repete. Há pessoas que estão lutando sozinhas e ninguém percebe. Ninguém percebe a luta. O que falta é sensibilidade, irmãos. Sensibilidade. Que Deus nos dê essa sensibilidade, essa capacidade de olhar nos olhos e falar, meu irmão, eu sei que você está triste, eu sei que você está amargurado, mas eu estou contigo, o Senhor é contigo, e nós vamos orar juntos, nós vamos batalhar junto. Essa batalha não é tua, essa batalha é nossa, nós vamos bombardear o inferno em oração. Sensibilidade. O que está faltando, irmãos? Falta sensibilidade.
Pessoas que estão lutando sozinhas. Pessoas que estão sendo vencidas por situações que só ela e Deus que sabem. Pessoas lutando muitas vezes contra o medo. Luta contra o medo. As feridas causadas por palavras. As amarguras da vida. Os vícios, pessoas que lutam contra um vício. Querido, você pode dizer para alguém do teu lado, em nome de Jesus, tu conta comigo, meu irmão. Só se for do coração, fale isso. Se isso for do coração, fale. Conta comigo, meu irmão, porque você não está sozinho. Eu sou um contigo. Eu sou um com você. Nós não louvamos isso? Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um, quê? No amor de Jesus. Podemos pôr isso em prática. Nós podemos colocar isso em prática. Eutico lutou sozinho durante toda a noite. E não houve ninguém que lhe desse a mão e dissesse: eu estou com você, Eutico. Eu estou com você. Você não vai morrer. Há pessoas que estão do nosso lado e estão sozinhos. Pessoas que estão em meio à multidão e é como se estivesse sozinho. Uns lutam para não sair da presença do Senhor, irmãos. Uns lutam por isso. Eu quero permanecer firme diante do Senhor. Pessoas que lutam contra um pecado. Pessoas que lutam para não se separar. Querido, esses trabalhos que nós temos com casais, os trabalhos que nós temos com homens, com mulher única, homem ao máximo, e casados para sempre, e essa reunião de casais, sabe o que é isso, irmão? É a gente falando para você assim: você não está sozinho. Família, você não está sozinha. Entende? Marido, você não está sozinho. Esposa, você não está sozinha. Não está sozinha. Que bom se nós valorizássemos isso, irmãos. Que bom se nós dessemos valor a cada um desse detalhe. Irmão, o curso Homem ao Máximo, aí tem uma fila enorme, pastor. Uma fila enorme. Ao ponto do pastor falando: não, peraí, agora o seu nome vai para a próxima. Mas não, parece que tem que implorar. Implorar. Aí depois morre e bota a culpa na igreja. Você entende isso, querido? Aí depois que separa, vai para onde? Gabinete do pastor. Eu tenho pena do pastor Maurício. Coitado do meu pastor. Aí vai lá. Aí o pastor fica olhando, como ele está olhando agora para mim, balançando a cabeça. Pastor, me separei. Pastor, deu tudo errado. Aí o pastor olha, vai lá naquela ficha lá do Homem ao Máximo. Ih, rapaz, teu nome não está aqui não, hein? Casados para sempre. Ih, rapaz, você não fez o curso, né, irmão? Pois é, a igreja, sabe o que ela fez, querido, por você? Ela abriu os braços e falou assim: você não está sozinho não, casal. Você não está sozinho não, a igreja está contigo. Aí a gente culpa a igreja. É o que eu falei na quinta-feira, querido. Deus, a igreja não tem culpa das nossas mazelas. A gente faz um monte de bobagem. Aí depois que o negócio está lá no fundo do poço, gabinete do pastor. Bom, pastor, você está dizendo então que eu não posso mais ir ao gabinete? Pode, querido. Mas luta também. Faça por onde? Vamos lutar juntos, porque você não está só. A igreja está aí para levantar você. As palavras têm sido ministradas. Aí na hora da Santa Ceia, me desculpe se você vai fazer isso nessa manhã, mas é Deus que está tocando no teu coração. Aí a gente passa a Santa Ceia. Aí tem aquele que faz assim, ó. Querido, eu não tenho nada a ver com a tua vida. Nada a ver. É problema seu. É problema de cada um. Assim como os diáconos não podem dizer você pode e você não pode. Você bebe, você não bebe. Você come, você não come. A Bíblia diz: analise esse homem a si mesmo. Mas que tipo de análise? Eu vou me analisar, eu reconheço que sou pecador, eu reconheço que estou errado, vou me consertar e vou participar desse pão. É simples assim. Mas a gente vai no sentido oposto. Você entende, querido? Não, eu não vou comer do pão, não vou beber do cálice, a minha vida está toda torta. Então conserta, querido. Conserta. Desde pequenininho dizem que eu sou aquele pau que nasce torto, né?
Não é assim? Não tem um ditado que diz: pau que nasce torto morre? Mas o Senhor Jesus é o que, irmão? Fala para o teu irmão, ele é carpinteiro. Ele conserta isso aí. Basta o quê? Se arrependa, meu irmão. Se arrependa. Querido, alguém precisa fazer alguma coisa. Alguém precisa fazer algo. O mundo está cheio de pessoas assim, lutando solitária. Porque falta sensibilidade, falta estender as mãos. Nós precisamos pedir perdão a Deus pela nossa falta de sensibilidade, de não perceber os que estão lutando sozinhos do nosso lado. Precisamos pedir perdão a Deus: Senhor, me perdoe por essa falta de sensibilidade. Porque depois que o problema acontece, muitas vezes é tarde demais, irmãos. Que o Senhor levante nessa igreja homens e mulheres sensíveis, com sensibilidade, com coração aberto, com ombro amigo, com braço estendido, pessoas que podem olhar uns para os outros e falar: querido, você está com problema? Eu estou contigo, eu vou orar por você. Ah, querido, como é bom andar unido em comunhão os irmãos. A Bíblia fala isso: ó, quão bom e agradável é viver o quê? Unidos, irmãos, unido, comunhão, irmãos. O que nós vamos fazer nessa manhã é uma manhã de comunhão. Não basta somente comer o pão e beber o cálice e ir embora para a sua casa, não, é manhã de comunhão. Porque nós estamos diante da igreja do Senhor. É melhor aquele jovem estar na janela, irmãos. É melhor sentar na janela da igreja do que na porta de um bar. É melhor estar lá na janela da igreja do que na boca de fumo. É muito melhor estar na janela da igreja. Então eu louvo a Deus que você faça dessa cadeira onde você está a janela da igreja. É melhor estar aqui. Ah, mas a igreja tem tanto problema. Tem sim, querido. Tem porque eu estou aqui dentro e você também. Então a igreja tem problema. Nós estamos aqui. Mas é melhor estar aqui do que estar lá fora. Você entende isso? É melhor estar sentado aí nessa janela onde você está do que estar lá na boca de fumo. Você foi liberto, querido. Você foi liberto para a honra e glória do Senhor Jesus. O Senhor te libertou do império das trevas e te transportou para o reino do Filho do seu amor. E a Ele seja dada a honra, a glória e o louvor. Ao Senhor toda a honra. A Ele toda a honra. O que as pessoas sentiram? O que as pessoas iriam sentir se eu tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, irmãos? O que aquelas pessoas sentiriam? O que muitos de nós, muitas vezes sentimos, quando nós vemos o irmão entrar no pecado, cair no mundo, e a gente parar e pensar: meu Deus, eu poderia ter feito e não fiz. Poderia ter estendido as minhas mãos. Eu olhando para o livro de Neemias, no capítulo 2, verso 1 ao verso 4, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes. Olha, presta atenção nisso, irmãos. Uma vez posto vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Diante de quem? Do rei. Isso Neemias falando. O rei me disse: olha o que esse homem falou, irmão. Olha a sensibilidade. Por que está triste o quê? O teu rosto. Se não estás doente. Ou seja, o rei percebe que Neemias está triste. Diz: Neemias, por que você está com esse rosto triste, se você não está enfermo, você não está doente? Tem de ser tristeza da onde? Do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me quem, irmãos? O rei. Disse o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus do céu. Orei ao Deus do céu. Olha a sensibilidade desse rei, irmãos. A sensibilidade de olhar nos olhos de Neemias e falar: olha, você está triste. Agora, o que você está sentindo, Neemias, não é enfermidade.
O que você está sentindo é algo que está no coração, ou seja, é almático. É algo que está na tua alma. Neemias, eu estou com você. Querido, quem era esse rei? Era um profeta? Era Paulo? Era quem? Era um pastor? Era quem? Ele era um homem ímpio, irmãos. O que esse homem tinha a ver com Neemias? Mas ele era sensível. Você entende que nós precisamos nessa manhã, igreja do Senhor Jesus? Sensibilidade. Sensibilidade. Esse homem, ele tinha sensibilidade, ele tinha percepção, irmãos. E nós temos o Espírito Santo. Nós temos o Espírito que habita em nós. Então peça a Deus nessa manhã que te dê sensibilidade. Peça ao Senhor que o Espírito Santo nos ensine a ler os olhos, a ler o rosto das pessoas que sofrem. Que o Espírito nos alerte a isso, para que nós possamos olhar para o lado e falar literalmente: você não está sozinho. Há pessoas aqui que lutam, queridos, por situações que tiveram início lá atrás. Não permita que ela morra. Não permita que caia. Deus vai colocar pessoas sensíveis e cheias do Espírito Santo do teu lado, querido. Essa é a minha oração nessa manhã, que o Senhor coloque pessoas sensíveis e cheias do Espírito Santo do nosso lado. Que o Senhor levante nesta igreja homens, mulheres, jovens, sensíveis com a sensibilidade, dirigido pelo Espírito Santo, que possa olhar para o próximo e dizer: querido, eu estou com você, conte conosco, porque você não está sozinho. Quero dizer para você que nos visita nessa manhã, você veio no lugar certo. Você pode estar sentado nessa janela aí, querido, fazendo dessa cadeira a tua janela, mas saiba que você não está sozinho. Há um povo de Deus, reunido aqui nesse lugar, para dizer para você nessa manhã: querido, seja bem-vindo, conte conosco, amém, queridos? Conte conosco, conte com essa igreja. Que você possa dizer isso nessa manhã: no que depender de mim, não vai cair ninguém que estiver do meu lado. Que você possa repetir isso nessa manhã, fazer dessa palavra a tua oração: não vai cair ninguém que estiver do meu lado. Ninguém. Por quê? Porque eu não vou permitir. Eu vou estar junto, eu vou estar orando, vou estar intercedendo, vou estar estendendo as mãos. Nós precisamos de mãos estendidas, irmãos. Querido, a igreja é muito boa no louvor, nós somos bons em louvores. Eu não estou falando só de nós aqui não, a igreja do Senhor é muito boa. Nós louvamos muito bem, nós fazemos festas maravilhosas. Nada disso importa se não houver sensibilidade, irmãos. Se nós não formos sensíveis ao próximo, nada disso importa. Você entende isso, irmão? Podemos ser os melhores, se nós não tivermos a sensibilidade espiritual, se nós não nos deixarmos levar e disser para o Senhor: me dê esse batismo de angústia no meu coração, que eu possa me angustiar com o problema do próximo, que isso não passe em passando na minha vida, mas que eu possa olhar e dizer: meu querido, você está no lugar certo. Essa janela onde você está sentado aí, há alguém do teu lado cheio do Espírito Santo, que não vai permitir que você caia. Essa é a minha oração, a oração que nós temos feito nas terças-feiras nesse lugar. Senhor, que o Senhor mova, que o Senhor encha essa igreja do Espírito Santo, de pessoas sensíveis. A nossa oração, que o Senhor coloque pessoas sensíveis. A palavra do Senhor, eu termino aqui, irmãos. Isaías 41, verso 6. Que diz a palavra do Senhor: um ao outro fez o que, irmãos? Ajudou. E ao seu próximo, o que ele disse? O que ele disse, irmão? Ser forte. A outra ele diz: ser forte. Ser forte, minha irmã. Ser forte, ser forte. Seja forte, seja forte. Seja forte. Pastor, o senhor não sabe o problema que eu estou passando. Ser forte. Porque há uma igreja aqui. Há um povo reunido nesse lugar.
Ah, pastor, mas aqui também tem muito joio. Tem, querido, todo lugar tem. Todo lugar tem o joio e o trigo. Todo lugar você vai encontrar Judas, sabia? Você vai encontrar de tudo, irmãos. Você vai encontrar aqueles que duvidam. Ah, não sei não. Mas também tem muito João, tem muito Paulo, tem muito Pedro. Entende, irmão? Tem muito Onesíforo. Tem muito nesse lugar. Você pode estar do lado de um Paulo, de um Pedro, de um Onesíforo. Você pode estar do lado de um João. Então desfrute. E fala para esse João, talvez está ao seu lado, querido, eu preciso contar com você, eu preciso da tua oração. Eu preciso do teu abraço, eu preciso do teu aperto de mão. Eu preciso da sua presença. Nós precisamos uns dos outros, irmãos. A igreja não é igreja se não estiver unida. Se não houver unidade, se não houver essa comunhão, igreja não é igreja sem a comunhão. Você entende? Nós seríamos apenas um montoado de gente, não passa de um clube. Que clube é assim? Vai lá, se reúne, aí tem lá as brincadeiras e tal, todo mundo se alegra, vai embora para casa. Igreja é lugar de comunhão, de relacionamento, de sensibilidade. Seja sensível, peça a Deus sensibilidade. Todos nós estamos sendo atacados todos os dias, irmãos. Não há ninguém aqui que não seja atacado. Ah, mas pastor não. Querido, você se engana. Eu nem vou perguntar aos meus pastores ali quantas vezes eles já choraram no travesseiro, irmão. Eu nem vou perguntar a eles. Porque há muita gente que até se assusta com isso. Diz o quê? Meu pastor chorando? Chora, querido. E choramos muito. Nós choramos quando você sai, nós choramos quando você cai. Creia nisso. Quando você cai, a gente chora. Nós já choramos muito naquele gabinete. Você entende isso? Um homem de 1,90 m de altura, vendo esses homens chorando, querido, é sensibilidade. Não, meu pastor, ele tem uma palavra dura, querido, em nome de Jesus, e você está numa igreja sensível, tem pessoas sensíveis nesse lugar. Tem pessoas sensíveis aqui. Que o Senhor continue levantando homens, mulheres, jovens sensíveis. Homens cheios do Espírito Santo. Que possa olhar para você e falar, querido, você não está sozinho. Você tem uma igreja, você tem um povo, você tem alguém com você. Peça isso, querido, peça isso a Deus. Fala para Deus nessa manhã, Senhor, me dá essa sensibilidade para que ninguém morra do meu lado. Não permita que alguém morra do meu lado, não permita isso, que Deus não permita isso na nossa vida. Palavra do Senhor, em Lucas capítulo 10, verso 27 e 28, já estou terminando, irmãos. A isso ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma. Quantos amam o Senhor de todo o coração e de toda a alma? Amém? De todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. O que o Senhor Jesus vai dizer agora, irmãos? Leia comigo aqui. Igreja, leia comigo. E amarás o quê? Teu próximo, como a ti mesmo. O que mais, querido? Então Jesus disse, respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Faz isso o quê? Ame ao teu próximo, como a ti mesmo. Curva a tua cabeça, irmãos. Isaías no capítulo 61 vai dizer para mim e para você: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os que choram. O Espírito do Senhor está sobre você, querido. E o Senhor nos ungiu para consolar os que choram. Nós não podemos nos alegrar com a queda do outro, amado.
Você não pode se alegrar com a queda do teu irmão. Não podemos nos alegrar com isso. Muitas vezes nós oramos a Deus: Senhor, eu queria tanto estar no lugar daquela pessoa. Aí quando a pessoa cai e te diz: ah, Senhor, que bom, agora sobrou um espaço para mim. Que o Senhor tire dos corações o egoísmo, a falta de sensibilidade, que encha a nossa vida nessa manhã de sensibilidade. Nós somos a igreja viva do Deus vivo. Estamos aqui para proclamar o ano aceitável do Senhor, a pôr em liberdade aos cativos. Oh Espírito Santo, enche essa igreja, Senhor, nesse lugar. Enche o teu povo, Senhor, de amor, enche, Senhor, o nosso coração de sensibilidade, Senhor. Nós somos a tua igreja. Nós somos um corpo só, Senhor. Não permita que ninguém se perca nesse lugar, Pai. Que nenhum se perca. Todos são tão importantes para nós, Senhor. São tão importantes para nós. Oh Deus, não permita que teus filhos caiam. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.